Desde o dia 22 de dezembro do ano passado, o jovem ipatinguense Bruno Menezes de Freitas, de 19 anos, está preso no Panamá após deixar os Estados Unidos com destino ao Brasil. Ele é acusado de ter participado em solo americano, no estado da Pensilvânia, e ao lado de outros brasileiros, de um crime equivalente ao latrocínio aqui no Brasil, que é o roubo seguido de morte. Diferentemente do que quer a polícia americana, a defesa de Bruno não concorda com a extradição dele aos Estados Unidos, não sem um acordo antes com o governo americano, para que o brasileiro, em caso de julgamento e eventual condenação, não tenha que cumprir pena de prisão perpétua no estado da Pensilvânia, e sim a pena máxima para o caso, como ocorre no Brasil e também no Panamá. Então, a defesa inicialmente ainda não há uma acusação formal contra o Bruno, né? Então, inicialmente, a gente está requerendo que ele não seja extraditado para os Estados Unidos. Por quê? No estado da Pensilvânia, onde aconteceu os fatos, né? Lá, se for considerado culpado, o Bruno for considerado culpado, automaticamente ele já é condenado à prisão perpétua, o que não é permitido no Panamá, no país do Panamá, e nem no Brasil. É uma pena proibida aqui nos dois países. Então, como ele está hoje no Panamá, e o Panamá ele participa da Convenção de Extradição Internacional e também do Tratado Bilateral de Extradição das Américas, ele é signatário de todos os dois, que proíbe que seja extraditado uma pessoa que no país é proibida a pena que vai ser aplicada no país requerido a extradição, que cumpra esses dois tratados, essa convenção, esse tratado, para que ele não seja extraditado no país. Mas os Estados Unidos também, o governo americano, ele pode fornecer garantias ao governo do Panamá e ao brasileiro que, se caso ele for culpado após um julgamento que ainda nem começou ainda, nem é uma acusação formal, que o brasileiro não seja condenado à prisão perpétua, seja condenado à pena máxima de 30 anos, que conforme o Panamá. A gente acredita no sistema judiciário americano muito sério, né? Que a garantia, trouxe uma garantia nos autos, né? Comprometendo que, se houver essa extradição, se ele for culpado mesmo, julgado culpado, ele não será submetido à prisão perpétua. Uma garantia dentro dos autos, que acredito que com certeza os Estados Unidos irá cumprir. Na ação criminosa em que Bruno foi denunciado, um outro brasileiro que estaria com o ipatinguense entre os assaltantes foi morto a tiros na Pensilvânia. Automaticamente, a pessoa condenada nessa modalidade de crime tem que cumprir prisão perpétua, ou seja, nunca mais sai da cadeia. Mas uma pergunta fica no ar. Afinal de contas, qual determinação vai sobrepor a outra em caso de condenação do jovem ipatinguense Bruno de Freitas nos Estados Unidos? A lei da Pensilvânia, que prevê prisão perpétua, ou o acordo entre países quando o assunto é extradição? É um caso muito complexo. Se trata de um brasileiro que está preso hoje no Panamá e o crime é cometido nos Estados Unidos. Há vários conflitos de direito internacional. Então, nesse momento, ainda não é possível, o direito não é uma ciência exata. Então, não é possível ainda dimensionar isso nesse momento. Ele pode, em sendo julgado nos Estados Unidos, se condenado, cumprir a pena, ainda que de 30 anos, em outro país, por exemplo, no Panamá, onde ele está preso num presídio de segurança máxima? Sim, inicialmente, cabe lembrar que em parlamentação com ele declara inocente dos fatos. Mas se houver uma condenação, ele pode cumprir no Panamá, né, essa pena de 30 anos. E também a defesa também espera futuramente, se ele for condenado, né, que acredito que se ele declara inocência não será, mas se for condenado de alguma acusação, que ele seja extraditado para o Brasil para fazer o cumprimento da pena aqui no Brasil. Doutor, ele se diz inocente, foi o que ele declarou à defesa. Por que ele, então, estava deixando os Estados Unidos? Ele chegou a relatar a vocês? Ele relatou que estava retornando ao Brasil, né? Ele foi
ele estava em uma conexão, uma escala no Panamá, onde foi conferida a documentação dele. Havia Interpol acionada, havia um mandado de prisão, onde foi preso e ficou à disposição da Interpol e do FBI. A defesa pede que ele retorne ao Brasil, pede, no caso, às autoridades para que ele seja julgado aqui no país de origem? Se trata de crime de brasileiro cometido contra brasileiro em território estrangeiro, mas inicialmente ainda está muito prematuro para isso. Inicialmente a defesa está requerendo apenas a não extradição dele para os Estados Unidos. Ele cumprindo uma eventual pena nos Estados Unidos, dentro desse acordo, ou no Panamá, também dentro de um acordo, futuramente, ele poderá cumprir parte desta pena, o que restar, aqui no Brasil? Em caso de condenação, é possível, mas depende ainda de cooperação dos governos americanos, do governo de Panamá, o governo brasileiro. Isso é uma coisa futura, ainda não houve nenhum processo, nem a condenação. Mas se houver uma condenação, possivelmente a gente vai requerer, sim. E o que diz a defesa do ipatinguense denunciado nos Estados Unidos sobre a postura das autoridades brasileiras em relação a este caso? Estivemos, sim, no Panamá, fomos recebidos pela embaixadora do Brasil no Panamá e elas não tinham sido comunicadas ainda desses fatos, mas foi comunicado e está dando toda assistência ao brasileiro. Hoje ele está num presídio de segurança máxima em cela reservada? Inicialmente ele ficou custodiado na Interpol, a Interpol transferiu para o governo do Panamá, que hoje tem segurança máxima. O advogado do jovem ipatinguense, que segue preso no Panamá, mais uma vez lembrou que Bruno de Freitas ainda sequer foi julgado, muito menos condenado nos Estados Unidos. É muito importante, ressaltar isso. Sequer há uma acusação formal, ele está preso hoje no Panamá. Não há nenhum requerimento de extradição para o Brasil, não há nem julgamento ainda marcado, então nem condenação. Então ele vai ter o direito de defesa dele, ele vai ter todo o aparato e futuramente ele nega os fatos, futuramente vai ser decidido ou pela justiça americana ou pela justiça brasileira sobre a condenação ou não desse ipatinguense. Siga nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal, Zug, conteúdo o tempo todo.